Bom dia, senhores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ronaldo Paz aqui que vos fala. Rumo ao PMCE 2025, beleza? Já vai deixando aqui o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários de onde tu é, de onde tu tá aí começando aí tua rotina, teu empenho aí pra passar no concurso. Se tu vai fazer também o PMCE, se tu vai fazer a PCCE, se tu vai fazer o Bombeiro, CBMCE, ou algum outro concurso que tá em aberto também, PF, administrativo, o superior normal. Então é isso. Hoje voltei a trabalhar. Tava afastado uns dias aí, são 7h43, cheguei muito atrasado. Não consegui acordar cedo, como eu falei pra vocês no vídeo. Isso é um ponto fraco meu, muito fraco, que eu tenho que melhorar bastante. Era pra mim ter levantado de 4 horas da manhã e era pra ter estudado no mínimo 2 horas hoje. E eu acabei que eu acordei muito tarde, cheguei muito tarde no trabalho, atrasado. E o meu rendimento, que já teria que ter 2 horas aí estudadas, principalmente agora que eu vou ter trabalhar, que meu tempo vai ser muito comprometido, eu não fiz. Mas é isso, não perder o dia por causa disso, aproveitar agora na hora do intervalo, quando eu largar, tenho aproximadamente 2h30 líquidas pra poder estudar, porque eu tenho que treinar e tem a janta também, que como um pouco de tempo. Mas é isso, vou trazendo atualizações aqui pra vocês, beleza? Simbora, pertenceremos. Um dia de cada vez, 1% melhor que ontem. Espartanos, preparem-se para a glória! No fio da navalha, sentindo a consistência. A força de um espartano está na convivência. Fala, senhores, voltando pro serviço agora. Vim em casa hoje almoçar, que não deu pra mim trazer o almoço, não deu pra se organizar. Acabei de fechar aqui, aproveitei pra dar uma estudada. Estudei uns 40 minutos e vamos embora voltar pro serviço agora. Daqui a pouco tem mais papinho, simbora. Fala, senhores, chegamos em casa e já vamos sair. Vamos fazer um treinozinho agora. Chegamos do trampo, já são 5 horas agora. Vou dar um treinozinho e trazer pra vocês também pra depois, quando voltar a começar o papiro novamente. Só bora. Protegendo os seus, como um rei dessa selva. Um leão espalhando sangue por essa relva. Aprendeu quando criança a suportar a dor, lutando contra a injustiça, seja onde for. A não temer ninguém, saiba por quem lutar. Um espartano é livre, jamais vai se curvar. Causando espanto somente 300 homens. Olhando no olho percebe o medo que consome. Tolice, pensar que iria se igualar estava errado. Você trouxe trabalhadores e eu trouxe soldados. Percebe a diferença, não são donos dessa terra. Um espartano já nasce pronto pra guerra. Não tememos esse tirano, a hora é agora. Espartanos, preparem-se para a glória. Sem se render, sangue no chão, sem temer, execução, sem recuar, com coração, executar, sem emoção, sanidade, sem compaixão, sem piedade, obsessão. Espartanos, qual é a sua profissão? Sem se render, sangue no chão, sem temer, execução, sem recuar, com coração, executar, sem emoção, sanidade, sem compaixão, sem piedade, obsessão. Espartanos, qual é a sua profissão? Foi levado quando criança ao seu limite. Volta como rei, no topo da elite. Ensinada a não temer objetos pontiagudos. Todos aprendem cedo a honrar os seus escudos. Xerxes, considerado um deus rei, mas está prestes a conhecer a nossa lei. A história em breve, todos saberão que poucos lutaram contra uma multidão. Se consideram deus e mortais vão se frustrar. No final, até um deus rei vai sangrar. Enquanto você tortura e mata soldados seus, eu morreria por qualquer um guerreiro meu. O seu alvo distante estreitava a visão. O elmo sufocante atrapalha a respiração. Não temeu nem o último instante o algoz. A esperança dita, lembre-se de nós. Sem se render, sangue no chão, sem temer, execução, sem recuar, com coração, executar, sem emoção, sanidade, sem compaixão, sem piedade, obsessão. Espartanos, qual é a sua profissão? Sem se render, sangue no chão, sem temer, execução, sem recuar, com coração, executar, sem emoção, sanidade, sem compaixão, sem piedade, obsessão. Espartanos, qual é a sua profissão? Lembre. Espartanos, preparem-se para a glória! No fio da navalha, sentindo a consistência. A força de um espartano está na convivência. Protegendo os seus, como um rei dessa selva. Um leão espalhando sangue por essa relva. Aprendeu quando criança a suportar a dor, lutando contra a injustiça, seja onde for. A não temer ninguém, saiba por quê. Boa, senhores, finalizando mais um treino aqui, graças a Deus. Fizemos hoje 2.400. Estamos voltando pra casa caminhando, pra não forçar o joelho. Mas é isso, barra feita, abdominal faltou 2 pra 42. Vou até ver aqui no cronômetro quanto tempo que eu fiz. Flexão de braço ok, não tem no TAF nesse, né? Mas finalizado. 5 quilômetros, 3,5 km. 23 minutos e 36 segundos. 9 minutos e 49 segundos por quilômetro. Era. Então é isso, senhores. Finalizamos aí. E simbora, voltar pra casa, tomar banho, jantar, voltar o papiro. E hoje tem muito conteúdo aí pra ver. Aí, é isso aí. Simbora, treino é treino. 1% melhor que ontem cada dia. E é isso. Vai ter seremos. Rapaz, eu cheguei da corrida.
fazendo negócio na maior carreira, limpei o sapato, tomei um banho, fui no mercado comprar um negócio da quitanda, cheguei, fui na casa da minha sogra, voltei, vai dar 8 horas, pô. A hora passa muito rápido, muito rápido. Complicado, é correria. Mas vai dar 8 horas já, tem que ser o estudo de 9 horas, eu dei acho que só umas 3 horas hoje, eu queria estudar umas 5, mas não vai dar, infelizmente, hoje não vai dar. Tá fogo, tá complicado, mas bora embora. Enquanto eu for comer, a comida tá esquentando aqui, eu já vou botar um vídeo aula aqui pra ir assistindo pra não perder muito tempo, porque já vai dar 8 horas e queria estudar bem mais, mas infelizmente não vai dar, né? Essa é a rotina aí, com o trabalho. Eu tava sem trabalhar esses dias, tava conseguindo estudar bastante, mas agora vai ficar puxado mais ainda, que eu voltei a trabalhar. Mas é isso, vamos embora, vai dar certo, vai ter seremos. Lutar, um espartano é livre, jamais vai se curvar, causando espanto somente 300 homens, olhando no olho percebe o medo que consome. Fala, senhores, finalizando mais um dia aqui, mais um vídeo. Hoje a gente viu um pouquinho de segurança pública, só faltava uma aula para finalizar aqui todo o conteúdo do edital, batemos ele hoje logo cedo. Eu não achei questões sobre ele, procurei no Concurso, procurei aqui no Gran também, não achei questões em canto nenhum sobre a questão do policiamento comunitário e sobre a questão do combate ao crime organizado, ao enfrentamento do crime organizado. Não encontrei. Estudei também Direito Penal, que é a parte de inquérito, que é do processo penal, que é a parte de inquérito policial. Também foi a última aula em relação ao inquérito que eu assisti. Quando eu estava respondendo as questões, eu tive bastante dúvida em relação a alguns pontos. Nas questões eu estava errando bastante. Aí eu decidi ficar só nele o dia todo hoje, só respondendo questões. Eu acho que eu respondi, respondi mais de 50 questões hoje, nesse tempo que eu estudei, né? Vi as aulas e respondi bastante questões para fixar bastante a questão do direito processo penal em relação ao inquérito. Vamos de resumão. O resumão de hoje eu vou começar falando de segurança pública, que foi um tópico pequeno que eu estudei hoje, foi em relação ao policiamento comunitário e em relação ao enfrentamento do crime organizado, que fala que a organização criminosa é diferente de associação criminosa. A associação criminosa, elas têm, a partir de 3 pessoas, já se torna uma associação criminosa, e é aquilo mais enxuto, em relação a pequenos furtos que ocorrem, que antigamente chamava de quadrilha, e hoje chama-se de associação criminosa. A organização criminosa é mais geral, que tipo, tem praticamente mais de um estado, tipo as facções criminosas, as milícias, as máfias, os cartéis, enfim. E para ser organização criminosa, tem que ser 4 pessoas ou mais. Então, para diferenciar, a diferenciação básica aí, em relação à associação criminosa e organização criminosa, em relação à quantidade de pessoas para se tornar tal. A associação são 3 pessoas e a organização são a partir de 4 pessoas. A associação é algo mais restringido, furtos, e a organização criminosa é algo mais geral, mais nível nacional, digamos assim, algo mais complexo. Vimos também a questão de corrupção passiva, corrupção ativa, abuso de poder, que é mais relacionado às milícias em si. Esse assunto é mais aberto, é mais fácil de absorção, porque já é praticamente do nosso dia a dia, né? A gente estudar e ter um entendimento relacionado a isso é mais fácil. Em relação a isso, né? Corrupção passiva é quem recebe a corrupção em si, e ativa é quem oferece a corrupção em si, né? Aí fala também sobre a questão dos poderes bélicos das facções em relação a armamentos, que as facções têm armamentos restritos que a polícia militar não tem, então eles conseguem, com esses armamentos, atingir distâncias maiores que a polícia militar em si consegue, trazendo prejuízos para a sociedade em si também. É praticamente isso, dessa questão de segurança pública. Falando do CPP, de processo penal em relação ao inquérito policial, eu tive bastante dúvida em relação hoje, que falou um pouco do artigo 28, que fala que antes, para se arquivar o inquérito policial, o Ministério Público, que é o promotor, ele requeria ao juiz para fazer o arquivamento, e o juiz, ele cedia ou não, né, dependendo da situação. Tipo, teve uma alteração que ficou meio em aberto em relação a isso, que foi em 2017, se eu não estou enganado. Teve essa alteração e ficou praticamente a mesma coisa em relação a isso, que o Ministério Público, que é o promotor, tem que informar o delegado, tem que informar a vítima também, desse caso, caso ele receba um inquérito, a ação penal, e veja que é possível de arquivamento. Aí, para fazer o desarquivamento, né, do inquérito, o delegado de polícia não pode fazer, ele não pode fazer o arquivamento, só quem pode fazer o arquivamento é o juiz em si. E o desarquivamento pode ser feito em alguns casos, quando tiver notícias de provas. Apenas tiver notícia de novas provas daquele inquérito, pode-se ocorrer o desarquivamento. Em relação a tempo, tem a questão se o indiciado estiver preso, tem um prazo de até 10 dias, prorrogável por até 15, para ser concluído o inquérito policial. Se ele estiver solto, tem um prazo de 30, prorrogável por mais de 30. Quase que não sai. Quando o indiciado estiver solto, em relação ao CPP, né? Não, 30 dias fixo, não é prorrogável apenas se ele estiver preso. Deixa eu ver mais aqui. Em relação ao excludente de ilicitude também, que o STJ diz que não, e o STF diz que sim, que é possível desarmar, né? Desarquivar o excludente de ilicitude. Aí tem aqui também que o Ministério Público deve informar a vítima e delegado sobre tal fato, arquivamento do inquérito policial, leva atenção, o arquivamento, isso. O delegado não é obrigado a cumprir diligências ilegais. Não há hierarquia entre polícia e poder judiciário. Isso acho que foi algo da última aula. Que tipo, na polícia militar existe a hierarquia, e na polícia civil não tem hierarquia entre polícia judiciária e poder judiciário, né? Não tem essa hierarquia de submissão. Pelas questões que eu respondi também, eu vi em relação a que o delegado, o acusado, junto com seu representante, ele tem direito aos autos de inquérito que estão fixados já, no inquérito em si já estão fixados, eles têm direito de saber o que é que tem lá, eles têm esse direito de poder visualizar o que está sendo, por que eles estão sendo indiciados, se já estiver fixado. Vi também
Em relação a... Deixa eu ver se eu lembro. Tem também referente ao que o delegado e o Ministério Público eles podem solicitar de entes, dados, informações cadastrais sobre o indiciado, sobre a vítima em si. Eles podem solicitar sem a necessidade da autorização judicial. Mas em relação ao paradeiro da vítima ou do indiciado, eles não podem solicitar sem autorização judicial. Então, para eles terem esses dados aí, se for cadastrais, eles podem sem a autorização judicial. Mas se for em relação a paradeiro, local da vítima ou do indiciado, eles não podem. Então, é isso. Acho que tudo que eu lembro de hoje é praticamente isso. Eu vou encerrando mais um vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado novamente desse vídeo. Quero agradecer imensamente a todo mundo que ficou até agora no vídeo, pela participação nos comentários aí. Vocês estão comentando bastante nos vídeos, estão chegando junto, se inscrevendo. Então eu quero agradecer de verdade. Estão motivando ainda mais do que eu esperava, né? Porque eu fiz esses vídeos e estou postando justamente para me motivar. E vocês estão me motivando, né? Assim como eu também estou motivando algumas pessoas, porque vocês estão deixando nos comentários. Então é isso. Obrigado desde já e tamo junto. Pertenceremos, se Deus quiser. Valeu!